Como passar em medicina em menos de um ano trabalhando? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a banca prepara, e esse perfil é para que você também conquiste a sua vaga em menos de um ano em qualquer faculdade que a banca VUNESP prepara, pública ou particular. E por que eu vou falar sobre esse assunto? Olha só, estou com o meu caderno aqui, estava conversando com uma aluna da mentoria, e nós estamos conversando por quê? Porque essa aluna, ela trabalha, exatamente. Então, toda a dinâmica de estudos dessa aluna, dessa candidata, é diferente de outros alunos que nós temos aqui também, de alunos que fazem cursinho, alunos que estão no ensino médio. Cada um é um, porque é um ser único, né? E tem as suas devidas particularidades. Então, o que eu vou falar aqui? E tem várias dúvidas, né, que chegam para mim ali no Instagram, principalmente quando eu posto, né, alunos aprovados que trabalham anos fora da escola. Então, é muito comum ter essa dúvida. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui para falar com você. Exatamente. Então, se você é um candidato, uma candidata, também quer fazer medicina, trabalha, tem pouco tempo para estudar, esse que é para você. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te mostrar uma coisa. Por quê? É muito comum ter essas dúvidas, né? Débora, eu trabalho 40 horas semanais. Ou então, trabalho em plantão 12 por 36. Débora, eu trabalho, sou casada, tenho filhos, tem todo um processo aqui. Será que é para mim? Eu quero te mostrar a Gisele. Dá uma olhadinha nessa foto aí. Olha só, quando a Gisele, nós começamos a trabalhar com a Gisele, ela trabalhava 40 horas semanais, 16 anos fora da escola, 2 filhas, uma filha com 2 e uma com 4 anos, casada, e ela tinha 2 horas por dia para estudar. Exatamente. Se coloque no lugar da Gisele. Trabalhando 40 horas semanais, com 2 filhas pequenas, 2 bebês, né, gente? 2 e 4 anos, que se você for mãe, você vai entender o que eu tô falando, porque eu sou mãe de 2, sei exatamente o que é isso. Casada, então, tem toda a demanda de uma mulher casada e tendo 2 horas para estudar. E a Gisele, ela passou na FAMIMA, ela passou na FAMERP, ela passou na primeira fase da Unesp, não foi para a segunda, porque a gente tinha decidido que ia para a FAMERP, não queria mais ver o estresse do vestibular. Então, olha só, ela praticamente passou nas 3 faculdades mais concorridas que a banca VUNESP prepara, as 3 públicas. Entende o que eu estou falando? Com 2 horas por dia, de segunda a sexta. Aí, no sábado, ela estudava um pouco mais. Você, depois no meu canal, vai encontrar aí um testemunho dela, que ela estudava mais tanto no sábado quanto no domingo. Ela levantava mais cedo para estudar antes das filhas acordarem, para conseguir dar conta. E ela passou. Se a Gisele conseguiu, você também consegue. Está anos fora da escola? Trabalha? Tem família? Tem ocupações? Aí, a questão é o quanto você realmente quer. Porque, claro, que vai ter que fazer sacrifícios, é um momento difícil, é exigente, então realmente você precisa querer. Mas se você quiser, obviamente você consegue. O mais importante foi como a Gisele estudou. Eu lembro que quando a Gisele entrou em contato comigo, ela falou o seguinte: Débora, sou casada, eu trabalho, tenho 2 filhas. Seu método serve para mim? Falei, meu Deus do céu, né? Vamos entender quem é você. E nós tivemos uma conversa e eu falei para ela, é principalmente para você. Por quê? Não tem como fazer cursinho. Se fizer cursinho, só vai estudar, só vai ver aula, não vai estudar. O método tradicional não cabe para uma pessoa, principalmente que tem pouco tempo. Na verdade, na minha opinião, o método tradicional hoje, ele não cabe para ninguém estudar. Você precisa procurar um método focado na prova que você quer. O método tradicional, ele ainda é muito funcional para algumas provas. Por exemplo, para a FUVEST, para o Enem, porque é um pouco de tudo, é aleatório, não é previsível, aí ok. Mas para as provas previsíveis, o método tradicional, ele não cabe. E quando a gente fala de VUNESP, não cabe. Por quê? Porque a VUNESP é extremamente previsível e só cai 30% do conteúdo programático do que um cursinho tradicional coloca. Então, tudo que você estuda mais é um tempo e um desgaste desnecessário. Então, não serve. Então, se coloca no lugar da Gisele, com 2 horas por dia, se ela fosse estudar todo o conteúdo que o cursinho passa, a quantidade de coisas que ela teria jogado fora, e muito provavelmente ela não teria passado. E só um detalhe importante, a Gisele passou nessas 3 faculdades, foi aprovada, ela faz faculdade de medicina hoje na FAMERP, ela foi aprovada com 6 meses, quase 6 meses. Eu vou falar 6 meses para não pecar
aqui, tá? Mas entre 5 e 6 meses. Então, com 6 meses de preparação intensa. O que teve de diferente? A Gisele era um ponto fora da curva, extremamente inteligente. Gente, meus alunos são muito inteligentes, tá? Mas não foi isso que fez ela passar. O que fez a Gisele conseguir essa aprovação e vários outros, que eu vou depois citar em outros vídeos aqui, foi o método usado para essa aprovação, tá? Então, olha só. A primeira coisa, a Gisele tinha muito claro qual era a faculdade que ela queria prestar e queria passar. Então, tá aí o primeiro ponto para você. Quais são ou qual é a faculdade que você realmente quer passar? Se você está vendo esse vídeo, eu imagino que seja o FUNESP. Se for FUNESP, a primeira coisa que você tem que definir qual a faculdade. É FAMEMA? É FAMERP? É UNESP? É Einstein? É FMJ? Não importa. Faça a sua lista. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Coloque em ordem, principalmente em prioridades. Essa aqui é a minha primeira, essa aqui é a segunda, essa é a terceira. Eu tenho que definir isso. Depois que eu defino isso, eu vou ter que traçar o plano de ação. Então, olha só. Eu não posso estudar de uma forma aleatória. Eu só tenho 2 horas por dia. No caso da Gisele, nós tínhamos 2 horas por dia. Pode ser que você tenha 3, 4, 5 ou 6, tem um pouco mais de tempo, mas a Gisele tinha 2 horas. Então, olha só, se eu tenho 2 horas, 3, 4 horas por dia para estudar, eu não posso perder tempo vendo algo que não vai cair na minha prova. Por isso que é tão importante definir a faculdade. Definir, aí eu vou traçar o plano. Quais são os conteúdos fundamentais para essa prova? Então, eu preciso montar um cronograma. Peraí, 2 horas por dia, 3 horas ou 4, depende do tempo que você tem. Qual o horário que você estuda? Porque se você estuda de manhã, você vai ter um rendimento. Se você estuda à noite, você vai ter outro, né? Se você estuda tarde, depois do almoço, tem outro. Então, tudo isso faz diferença. Então, quanto tempo você tem? Qual é o horário que você estuda? E quais são suas maiores habilidades e dificuldades? A Gisele tinha muita habilidade com humanas, língua portuguesa, e tinha mais dificuldade na área de exatas, biológicas, então eu sabia disso. Então, montei um cronograma específico para as características da Gisele, com o conteúdo exato das faculdades que ela ia fazer, principalmente com as listas precisas. Gente, olha só, eu não posso fazer exercícios aleatórios. Eu preciso fazer exercícios pontuais para a minha prova, com grau de complexidade, com âncora, com comando, porque eu preciso treinar isso o tempo todo. Eu não vou ter tempo para ficar fazendo vários simulados e testando. Não, você tem pouco tempo para estudar, você trabalha, tem família, tem filhos. Então, otimizar os seus estudos é fundamental para a sua aprovação, senão não vai acontecer. Nem 1 ano, nem 2, nem 3. Por quê? Porque chega uma hora que você cansa também, né? E fica muito difícil. Então, é muito importante esse cronograma. Então, traça ali quais são as faculdades, o cronograma, então pega todas as suas características, mais facilidade, mais dificuldade, horário de estudos, quanto tempo, e aí começa a preparação. A grande sacada é, somente 30% de todo o conteúdo programático do ensino médio, do cursinho tradicional, do edital, que é tudo a mesma coisa, tá? Somente 30% cai, é cobrado realmente nos vestibulares da banca FUNESP. Então, eu só vou ver esses 30%. Então, qual é o conteúdo base, qual é o conteúdo específico, qual é o critério de correção? É disso que eu preciso, nada além disso. Tudo bem? Então, qualquer coisa diferente disso é tempo jogado fora, energia jogada fora. Tudo bem? Vi o conteúdo, comecei a estudar, vi o conteúdo todo, fiz exercícios, fixei. Eu preciso fazer simulados. Uma pessoa que tem 2 horas por dia, dificilmente vai conseguir fazer um simulado alinhado com a prova dela, porque ela nunca vai ter 5, 6 horas, né? Então, como que nós fazíamos aqui, é o que eu vou sugerir para você. Os simulados da Gisele sempre eram feitos no final de semana. E alguns eu fazia fracionados, simulados só de matemática, só de física, só de química. Por quê? Eu precisava medir quanto tempo ela gastava para fazer 10 questões de matemática. Quanto tempo gastava para fazer 10 questões de português. 10 questões de química, 10 questões de física. Então, em alguns momentos a gente fracionava simulados, outros a gente fazia simulado no final de semana. Gente, você percebeu? Qual que é a sacada para eu passar em menos de 1 ano, então, trabalhando? Eu ter um projeto específico para mim. Por quê? A minha realidade não é igual a de um aluno de ensino médio, não é igual a de um aluno que já faz cursinho, não é igual a de uma pessoa que tem o dia inteiro para estudar. Tem que ser personalizado. Então, o que você precisa? Definir as faculdades, saber conteúdo base, saber conteúdo específico, ter os simulados ideais, as listas
E o principal, você tem tempo para ficar consultando no Google, ver se está certo ou se está errado? Não, gente, você não tem. Você precisa ter um suporte ativo que consiga sanar todas as suas dúvidas de forma rápida, precisa, eficiente, com especialista, com uma pessoa que não vai deixar dúvida se aquilo é para você ou não é. Então, isso foram os diferenciais que fez, né, com que a Gisele conseguisse essas 3 aprovações em faculdades super desejadas, em 6 meses de preparação, estudando 2 horas por dia. Então, é isso que eu oriento você. Saiba exatamente quais são os conteúdos, quais são os exercícios, como montar o seu simulado, quais os simulados, como medir, como corrigir. Isso é fundamental. O que eu quero deixar de mensagem para você aqui? Que é sim possível passar em medicina em menos de 1 ano, em qualquer faculdade que a Banca Vunesp prepara, mesmo que você trabalhe, tenha pouco tempo para estudar, tenha família, tenha filhos, desde que você estude focado e direcionado. Tudo bem? Então, não sei se vai dar tempo, quando é que você está vendo esse vídeo aqui, mas se você estiver vendo a tempo, no dia 24 de outubro, às 19 horas, eu vou abrir uma oportunidade única para entrar nessa mentoria, nessa mesma mentoria que a Gisele entrou e poder fazer parte desse grupo. Eu acredito que vai fazer muita diferença para a sua aprovação. Então, se você realmente quer garantir a sua aprovação em uma faculdade concorrida, tem pouco tempo para estudar, você trabalha, esse é um convite forte para você e eu acredito imensamente que vai fazer diferença. Então, para você se inscrever, aqui é um canal, no link do canal, no Instagram, você vai ver o link de inscrição, participa desse evento, eu acredito que o método vai fazer muita diferença e vai fazer com que você também chegue à sua tão sonhada aprovação. Se você quiser saber mais sobre as provas da Banca Vunesp, sobre vestibulares, você tem alguma curiosidade sobre as provas, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer enorme ver a sua dúvida, ver a sua pergunta e poder te responder, tá ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.